Muito boa tarde, amigos, sejam muito bem-vindos. Balanço da semana chegando para você aqui do nosso Com Leste Notícias. Eu sou Flávio Azevedo, esse é Pedro Aguiar e a gente vai falar sobre os assuntos da semana aí para você que está acompanhando aí o nosso papo. Seja muito bem-vindo, né? E é um prazer grande ter você aí conosco nessa nossa conversa aqui. Com as informações que foram notícia essa semana em Rio Bonito, em Tanguá, em São Gonçalo, em Itaboraí. Pedro, seu boa tarde para a galera que está aí acompanhando a gente. Vamos lá? Boa tarde, gente. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui no nosso balanço da semana. Vamos falar aí das notícias mais relevantes que aconteceram aí, que o povo comentou, das câmaras de vereadores, dos prefeitos, do povo. Destacando para você que está aí acompanhando o nosso papo, que hoje é dia 4 de outubro de 2019, né? Já estava esquecendo aqui do nosso cabeçalho. Começamos por onde, Pedro? Tanguá? Tanguá, que eu preciso falar de Tanguá. Então é contigo. A primeira coisa que eu quero falar, que não é a coisa menos importante, do meu ponto de vista, é o mais importante para se falar hoje, é a campanha do sarampo, né? Estou muito preocupado com essa situação, desse avanço do sarampo aí. Aliás, deixa eu interromper você aqui, desculpa, para mandar um abraço para o meu amigo Vani Cláudio Queres, né? Aniversariante de ontem. É o Vani Cláudio? Vani Cláudio está assistindo a gente aí. Vani Cláudio, quero saber se ainda tem bolo por aí, meu amigo, porque eu vi foto pra caramba ontem lá, tirou foto contigo, que também estava aniversariando ontem. Parabéns, irmão, um abraço. Segue, Pedro. Tem uma programação da vacinação do sarampo, começa no dia 7, vai até o dia 25 aqui em Tanguá, certo? E tem o dia D da mobilização nacional, dia 19 do 10, a partir do dia 7 até o dia 25 do 10, campanha da primeira etapa da vacinação contra o sarampo. A você que tem seu filho aí, sua criança, né, criança de 6 meses, menores de 4 anos, tá, que ainda não tomaram a vacina, procurar o posto de saúde aí, vai ter mobilização no município de Tanguá para esse fim aí. Então esse é o primeiro assunto. Beleza, então minha gente, e aí eu quero usar um pouquinho da minha expertise aqui de profissional de saúde, antes de ser jornalista, né, e dizer que é extremamente importante vacinar, né? Muito cuidado, às vezes eu tenho percebido que as pessoas não estão levando muito a sério essa questão da vacinação. Galera, é importante vacinar, não deixe de se imunizar contra esse vírus aí do sarampo, porque já tem história de inúmeras mortes aí, não na nossa região, graças a Deus, mas no Brasil e São Paulo, vários episódios. 26 mortes até agora. Pois é, então, olho vivo, minha gente, vamos vacinar a garotada aí. Segue, Pedro. Então, abre a pauta para a gente poder ler essa pauta aí. Ah, beleza, eu comecei dizendo que, eu pensei que você ainda tinha mais alguma coisa a acrescentar aí. Lembrar para os amigos aí que estão nos acompanhando que domingo tem eleições, né? Isso aqui é uma notícia geral, porque é em todo o Brasil, né? Eleições no próximo domingo para conselheiro tutelar. Lembrando, minha gente, que tem que levar o título de eleitor e o documento com foto. Não pode esquecer disso. Da outra vez também foi a mesma coisa. Foi um brigueiro danado na porta dos pontos de votação por conta dessa questão. Muita gente deixou de ter voto porque não é obrigatório, né? Aí quando chegou lá tinha que ter documento com foto e o título. Teve gente que voltou para casa e não retornou para votar. Então, galera, e é um assunto não sério, esqueça. Né, cara? O assunto, o voto no Conselho Tutelar, ele é tão importante quanto a eleição de um vereador, de um deputado, porque o Conselho Tutelar vai tomar determinadas medidas em relação às crianças do município. Não tem dúvida. Principalmente naquele que está em situação vulnerável. Isso é muito complexo. Eu acho que a população tem que se mobilizar e votar e procurar saber quem são os candidatos, qual é a aptidão de cada um, entendeu? Eu faço votos que vocês procurem aquele candidato. Eu já tenho o meu candidato, eu já sei quem vou votar. E eu acho que deveriam fazer o mesmo, estudar a melhor proposta, ver qual é o perfil do candidato ali, se ele realmente atende o perfil de atender crianças, né, em situações vulneráveis, né? Não só crianças, mas idosos também, né? Perfeito. É isso aí, minha gente. É por aí mesmo. A dica que o Pedro nos oferece é essa mesmo. É uma dica que eu gostaria de deixar também, que serve para a campanha de vereador. É esquecer aquele papo de votar no cara porque é meu amigo, porque é gente boa, não sei o que. Minha gente, pelo amor de Deus,
né? Se você conseguir, Pedro, o cara que é seu amigo, que é gente boa e tem competência e sabe lidar com a garotada, ó, beleza. Mas priorize, sobretudo, as pessoas que têm aí serviços prestados, sobretudo, né, Pedro? Nessa área do atendimento aí à criança e o adolescente, porque conselho tutelar, minha gente, é coisa séria, né? É coisa séria. Muito sério. Bom, gente, seguindo em frente aqui, falamos aí sobre a questão do conselho tutelar. Nós temos aqui, indo então para Tanguá agora, Pedro, pode ser? Vamos então para a pauta de Tanguá, e o meu amigo Pedro me dizendo que tem notícia nova, fresca e positiva sobre aquela história da piscina, né? Na verdade, assim, eu não vou falar nem que foi vitória de um lado nem do outro, mas uma adequação ao problema. Como é que vai ficar essa situação? A empresa piscina, ela teve um prazo para terminar o trabalho que ela já iniciou, né? Terminando esse prazo, ela vai se mudar para Dux, segundo a informação que eu tenho. Isso, né? Significa que aquela preocupação de se perder os empregos, né? Que de repente seriam oferecidos ali, né? Exatamente. E a pessoa que o proprietário lá de repente podia ir para um outro município e levar essas vagas de trabalho com ele, que era a grande preocupação da população de... Continua as vagas de trabalho aqui, resolveu o problema da reclamação da população local, que o local era inadequado, segundo o que estava se dizendo, e ficou tudo em Tanguá e graças a Deus se resolveu o problema. Agora a questão de tempo. Show de bola! Boa notícia essa aí, minha gente. Legal, uma notícia boa para a população de Tanguá. E aí aquele negócio, né? Você falou que não teve vitorioso, né? Teve sim um vitorioso. A população de Tanguá, que fica aqui os empregos. Tem aqueles prós e os contras, o imposto da empresa que fica aqui. Acho que isso é legal. Os grandes vitoriosos foram... Aliás, eu quero chamar a atenção, Flávio, aproveitar que você está falando desse assunto, eu quero chamar a atenção para a seguinte situação. Gente, a gente trabalha com a comunicação, a gente está aqui, mas o pessoal acha que a gente é partidário, é de um lado, é de outro, é para fulano, para Beltrano, não tem nada disso. Eu quero chamar a atenção, de forma geral, para o trabalho das câmaras de vereadores. Eu acho que houve uma mudança, Flávio, se você percebeu isso também, houve uma mudança comportamental no que diz respeito ao desenvolvimento do trabalho de vereador, né? Eu acho que eles estão levando o trabalho mais a sério, né? Depois de algumas pancadas, alguns comportamentos que houveram no passado. Eu acho assim, eles estão trabalhando em um processo de aprendizado. Exatamente. Eu acho que teve uma mudança sensível, que é notório, e eu faço um apelo aqui a você, cidadão comum. Eu acho que está na hora, mais do que nunca, da gente se habituar, pelo menos uma vez por mês, a visitar a Câmara e acompanhar, né, uma sessão. Pelo menos acessar o Facebook das câmaras aí, principais, né? E acompanhando uma vez por mês, ir lá ver, conversar com o seu vereador, olho no olho, antes da sessão, depois da sessão. Estou sempre olhando ali o Facebook de Rio Bonito, da Câmara de Tanguá, e aí a galera está lá, as indicações estão lá. E incomoda muito, Pedro, aquela situação do cara que, em vez de prestar atenção no que está sendo indicado, na indicação do vereador, no projeto dele, o sujeito fica reclamando da imagem. Não, mas essa imagem é velha, essa imagem é antiga, isso aí não está assim não, galera. Eu acabei de fazer um texto, Flávio, que eu devo publicar de hoje até amanhã, falando a respeito do vereador, né? Que é uma confusão muito grande. O pessoal fala assim, o vereador ele tem uma procuração, o vereador não tem procuração de ninguém, o vereador não responde por ninguém. O vereador ele representa, eu vou falar isso na essência, do que isso quer dizer, né? Vou pegar até o dicionário para entender o que é representação, o que é procuração. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Tá? O procurador, o vereador não é um procurador, não está lá para responder por mim. Na verdade, o procurador responde por ele, né? O vereador responde por ele, não por mim. Né? Eu deixo essa diferença bem clara. Eu aprendi isso aí recentemente e realmente tem consistência, esse tipo de coisa tem que ser levado mais a sério. O vereador, ele representa o povo. Ele não é procurador de uma pessoa. Ele não está lá para responder pelo Flávio, nem pelo Pedro. Ele está lá para representar o povo. E outra coisa, quando o vereador se elege, ele não é vereador de 500 pessoas, de 200 pessoas, de 100 pessoas, de 1000 pessoas, não. Ele não é vereador de eleitor. Ele é vereador do povo, como um todo, da criança ao mais velho. Tem que parar com esse negócio de falar, eu fui eleito e eu sou representante dos meus eleitores. Não, seus eleitores, vírgula, seus eleitores até o dia da eleição. Virou vereador e virou um funcionário público como outro qualquer, e tem que fazer a representação dele valer.
E essa é uma diferença muito forte, que as pessoas têm que aprender a lidar com isso, aproveitar essa mudança agora, essa mudança de comportamento, que é para melhor, que é para o bem, e eu convido a você a participar melhor e mais vezes a Câmara e acompanhar de perto o trabalho do seu vereador, para poder ter uma eleição mais justa, né, mais correta na próxima de 2020. Perfeito. Eu quero até aproveitar a oportunidade aqui, naquela reportagem feita pelo nosso amigo Fabiano Martinez, lá do Informe Freelancer, falando sobre a questão das... Está até na nossa pauta aqui, daqui a pouco a gente vai falar, a questão do aumento do número de cadeiras lá em Rio Bonito. Tem uma declaração do vereador Dilone Souza Ferreira, o Dilone Boa Esperança, que ele fala que a Praça Cruzeiro não tem vereador, né? E aí ele diz que se houver um aumento de cadeiras, pode ser que alguns bairros sejam contemplados com a representatividade. Que é uma falácia. E aí teve uma galera que reclamou do seguinte: não, mas o vereador, ele é vereador do município como um todo. Beleza, eu até concordo com essa ideia, né? Só que essa mesma população que diz isso é que ele fala assim: não, meu bairro, ele tem um vereador, então tem uma coisa esquizofrênica aí, entendeu? Tem uma esquizofrenia aí. Ou o vereador, ele é do município como um todo, e realmente esse é isso que a gente tem que atentar, né? Pensar. Ou vamos acabar com esse negócio de não, vou botar no Pedro porque ele mora aqui, é meu vizinho, então, porque meu bairro precisa de um vereador. Vem nessa história de procuração. O vereador tem uma procuração, não tem procuração. O vereador não responde por você. Tá? O vereador representa você. E muitas vezes a representatividade representar é uma coisa completamente diferente de ter procuração. E muitas vezes a ideia do vereador vai de encontro à sua. Eu até dei um exemplo, vou dar um exemplo no texto lá, falando sobre a agressão do Gordo ao outro vereador. Quer dizer, se ele é procurador do Flávio e vai lá e agride um outro vereador, quer dizer, o Flávio é tão culpado quanto ele, porque ele é procurador do Então quem deu o tapa, na verdade, por procuração foi o Flávio. Né? Foi eu que botei nele. Então você é cúmplice? Essa é a diferença. Agora, se ele te representa, você pode falar: não, esse assunto dele não me representa. Ele representa de forma geral. Você pode falar: não, essa ideia não corroboro com ela. Porque, na verdade, esse é o direito do povo. Nós temos que, na verdade, Flávio, falta o bom senso, falta o entendimento prático de como funciona a coisa pública. E esse é um problema muito grave. É por isso que eu chamo, conclamo, vem aprender como vá à Câmara de Vereadores, acompanhe o seu vereador, cobre do seu vereador postura, decência, honestidade. Uma coisa simples, Flávio. Não vem no rótulo na testa dizendo se o cara é honesto ou não. Mas o comportamento dele te diz se ele serve ou não para o cargo. Isso é uma coisa diferenciada. A gente acabou de falar aqui da questão do conceito tutelar. Né? O conceito tutelar, a mesma coisa. É a mesma lógica, minha gente. E já que você tocou no assunto lá de São Gonçalo, é o nosso próximo tema em pauta aqui. O que aconteceu lá, afinal de contas, Pedro? Olha, parece que o vereador do PCdoB, né, na fala dele, escrito, né, tinha o direito à fala dele lá, um determinado minuto, e ele fez uma referência, não tocou em nome, mas ele fez uma referência ao vereador, né, o Gordo do posto lá, como é que é o nome dele? Eduardo Gordo. Fez a referência lá e o Eduardo se achou no direito de interpelá-lo fora por uma questão de ordem, que não existe questão de ordem para ofensa nenhuma, isso não é questão de ordem, isso é questão de desordem, né? E me impressionou dois fatos ali. Primeiro, a coragem de ir e agredir um colega sendo filmado dentro da sessão legislativa. E outra coisa que me impressionou foi a fraqueza do presidente da Câmara. Olha, o cara é frouxo, tão frouxo quanto esse camarada que levantou para agredir. Porque levantar para agredir ali um cara ali é mole, né? É isso que eu falo. Esse cara tem procuração de alguém? E é um representante falho. É verdade. Né? Agora, eu espero que a Câmara de São Gonçalo dê exemplo, né? Puna conforme o regimento. O regimento da Câmara lá propõe coisas ali bem pesadas. Eu espero que a Câmara tenha decência, os seus pares tenham decência de punir o Eduardo Gordo de forma consistente, porque é o que ele merece. Se não se faz, ele desrespeitou o Legislativo, desrespeitou as pessoas que são representadas por aquele vereador do PCdoB, que foi eleito democraticamente para falar. Estava no direito da fala, não poderia ser interrompido, muito menos ser agredido. Porque o Eduardo Gordo ele já tem histórico ruim, né, no passado. Então o povo também tem culpa nisso aí, porque vota no sujeito que representa mal. Esse é o problema. Está aí o resultado. Excelente observação. E aí, para quem não sabe do que se trata, nessa quarta-feira, dia 2 de outubro, os ânimos se exaltaram no plenário da Câmara de Vereadores de São Gonçalo, né? De acordo com um vídeo divulgado aí, que está sendo amplamente divulgado aí nas mídias sociais, o vereador Eduardo Gordo, do MDB, discutiu com o vereador de oposição, o professor Paulo, do PCdoB, após um embate
dos dois sobre tempo de fala. Ele deu um soco no PCBista, então o Eduardo deu um soco no vereador Paulo. O caso foi registrado, inclusive, na delegacia do Mutuá, 72. As imagens mostram os dois discutindo e Gordo partindo para a agressão física que não foi revidada, diz aqui a reportagem do jornal A Tribuna. Os parlamentares foram separados pelos colegas e a Câmara Municipal de São Gonçalo emitiu nota repudiando qualquer tipo de agressão. Isso está com cara de ficar por isso mesmo, sabia? Cara, não sei não. Tratando do PCdoB, eu acho que o PCdoB, como partido, ele vai correr atrás, o PSOL ainda vai se manifestar. Espero que tem coisa aí, porque o Gordo é do MDB. Não, eu penso que é preciso ter alguma providência. Mas, sinceramente, tomara que eu esteja equivocado. Mas esse corporativismo... Tem que ter uma punição exemplar, Fábio. Isso não pode passar em branco. Tem que ter uma punição, entendeu? Porque senão a Câmara já é desmoralizada no teor comum político. Vai ficar desmoralizada agora moralmente, né? Vai perder a própria moral e existência. Vai piorando o negócio, né? Vai piorar o que está ruim. Bom, destacando ainda para os amigos, né? Ele tem que destacar Itaboraí e Rio Bonito, a Câmara Municipal de Itaboraí reduzindo o número de vereadores, né? Querem cair para 11 vereadores, se não me engano. E em Rio Bonito a proposta até a última terça-feira era de elevar de 10 para 11. A gente até falou isso aqui no nosso último balanço da semana. Lembrando que Itanguá já tem esse movimento também. O vereador Leandro Barbeiro, numa plenária que eu estava presente, ele apresentou essa ideia, ainda não é proposta, apresentou uma ideia de reduzir o número de vereadores de 13 para 9. Tomara. Não, sinceramente não sabia disso não. Aqui em Itanguá também já tem um dos... Reduz o que para 9? De 13 para 9. Eu acho que 9 é um número muito interessante para Itanguá. Agora, veio algumas observações nisso aí, Flávio. Olha só. É muito bacana, quer aumentar lá, tem suas justificativas e tudo mais, né? No caso de Rio Bonito, uma mais, uma menos, acho que não vai fazer tanta diferença. No caso de Itaboraí, nós estamos falando de reduzir aí 5 vereadores, né? Agora, em Itanguá, reduziria 5 também, né? 4, né? 3, tá certo. 4. E a pergunta é o seguinte, o orçamento, ele permanece o mesmo, não muda nada. O que vai sobrar no orçamento é dentro da própria Câmara. Eu precisava saber o que a Câmara vai fazer com isso, qual é o benefício que a Câmara vai trazer para os seus funcionários, né? Para a própria estrutura, se vai ter um sistema de previdência próprio, em que vai investir essa sobra na Câmara de Vereadores. E seria interessante. Isso enquanto justificativa que a gente precisa entender. Eu ouvi os dois lados em Itaboraí, as duas versões, aquele que é contra, aquele que é a favor, e assim, eu acho engraçado que na essência os dois têm o mesmo argumento, né? No caso, os dois têm argumento político. No caso daquele que é contra, eles acham que é golpe político que vai diminuir a possibilidade dos partidos menores conseguir uma cadeira. Parecido com esse de bairro aí que o pessoal fala, meu bairro não tem. Sim. Lá em Itaboraí é um pouco mais complexo, porque tem um número maior, e os partidos menores não conseguiriam uma cadeira, né? O que eu entendo que não é grande coisa, porque eu acho que esse número que nós temos de partidos é absurdo, eu acho que tem que ser diminuído mesmo, né? Mas vem isso como golpe político. Já aqueles que são a favor dizem que é por uma questão de economia, né, e justamente para estreitar essa questão partidária mesmo. Eles já assumem essa responsabilidade. Eu achei interessante isso, quer dizer, o mesmo argumento, só que contrapondo com o outro. É isso, né? Isso que eu queria, estava esperando você terminar para falar. Na verdade, minha gente, aumentar ou diminuir o número de cadeiras é o que menos importa. Não faz diferença. Para os vereadores. Né? Não, os vereadores também não estão atentos a isso. Não estão. Numa casa ou em outra, o grande propósito ali é a conjuntura política. Né? Em Itaboraí, até onde eu sei, a ideia é fazer com que um grupo político morra de sede e fica só uma galera do lado de cá, que seriam os vereadores mais fortes, e em Rio Bonito, pelo contrário, já é a rapaziada que pensa que pode ter dificuldade para conseguir a reeleição e que com uma cadeirinha a mais ali... Na essência, é o mesmo sentimento, é o medo de não conseguir retornar, dos dois lados de forma diferente, mas a essência é o mesmo temor de não conseguir retornar à cadeira. Isso é interessante porque você tem um paradoxo de ideia, né, que tem a mesma essência, o mesmo pensamento, porém de formas contrárias. E para a gente fechar esse assunto, eu gostaria de dizer para você que está assistindo o nosso balanço da semana, que os nossos vereadores estão preocupados achando que você, eleitor, vai querer fazer um movimento de renovação aí das casas legislativas.
Agora, sinceramente, eu gostaria de saber se você também pensa nisso, né? Se você também pensa em votar em pessoas diferentes, ou se vai seguir esse mais do mesmo aí, votando por telha, areia, dentadura, cesta básica e tal. Porque não adianta tirar o Flávio para botar o Pedro, porque os dois são do balanço da semana. Né? É isso que eu quero dizer. Às vezes você tira Joãozinho da ambulância para botar Manelzinho da mudança, né? Tira a dona Joana do óculos para botar irmã não sei quem da cesta básica. Não vai adiantar. Então o que nós precisamos mudar é a perspectiva. Hoje pela manhã eu entrevistava aqui o Miguel Rinaldi, o comandante lá do Polo Industrial de Saquarema, e nós conversávamos sobre isso, né? Miguel fazendo algumas ponderações sobre mudança na política. Eu falei, Miguel, a mudança ela é de perspectiva da população. Enquanto eu enxergar a eleição como uma oportunidade de botar R$50 de gasolina e em troca do adesivo perfurado no vidro do carro, construir um muro que caiu, trocar o telhado da casa, botar um piso na minha garagem, enquanto eu tiver com esse olhar, o cenário seguirá isso aí. A moçada que vai ficar é essa aí mesmo, uma ou outra mudança. Agora, a hora que nós entendermos que precisamos agir em prol da coletividade, eu penso que a gente chega a algum lugar. É uma diferença que eu falo entre a procuração e a representatividade. O vereador não é procurador, o vereador é representante. A diferença está aí. E para você ter um representante, você precisa entender o que ele sabe, se ele tem condição de te representar. Né? A verdade é essa. Então daí é importante de você conhecer o candidato que você vai votar. Será que ele tem a postura, o conhecimento necessário para desenvolver um bom trabalho de vereador? Gente, eu não estou falando de estudo, tá? Não estou falando de conhecimento acadêmico, estou falando de conhecimento de política, tá? De envolvimento político, de postura política. Será que o cara tem? Apesar de o estudo acadêmico, ele ajuda sobremaneira a pessoa ter um entendimento melhor daquilo que ele está vivendo. Por uma questão de leitura, por uma questão de entendimento, de experiência. Não quer dizer que é o fator principal, mas ajuda substancialmente. Eu sou, por exemplo, a favor de tomar esse cuidado, vamos buscar sempre as pessoas que tenham a compreensão exata daquilo que está fazendo, não por afinidade, mas por capacidade de leitura e entendimento imediato. Isso é fundamental porque muitas armadilhas acontecem justamente na área parlamentar, seja no vereador, seja na Câmara, e daí a importância de você poder interpretar um texto e conhecer bem, sem precisar de apoio de terceiros, que pode influenciar de forma positiva ou negativa. Isso é um paralelo que a gente vive, é um paradoxo que a gente vive no Brasil, não é de hoje, e eu acho que a gente tem que tomar a partir de hoje um cuidado em relação a isso aí também. Meu amigo Silvinho Werneck está passando por aqui, boa noite, manda um abraço aí para o meu amigo, um alô para o meu amigo Foguinho, né? Foguinho é o Vinícius, né, que é candidato aqui, está fazendo campanha para o Vinícius também, é candidato ao Conselho Tutelar. Beleza, tomara que o Foguinho seja aí já o início. Aliás, eu estou até conversando com as pessoas, Pedro, dizendo o seguinte, já que voltamos ao assunto do Conselho Tutelar, as eleições de 2020 começam domingo. É verdade, é verdade. Nós temos aí uma série de conselheiros tutelares que estão apadrinhados aí por vereadores, por secretários municipais, por grupos políticos. Então, minha gente, a eleição de conselheiro tutelar... Eu só vou chamar a atenção aqui do nosso amigo Silvio Werneck aqui, que ele está sendo contrassensioso aqui. Ele está se equivocando, ele está mandando uma máxima meu amigo Foguinho, e embaixo ele diz assim, a hora da mudança. Só que o Foguinho já é conselheiro tutelar. Já é conselheiro? Ele está candidato à reeleição. Então não é hora de mudança no carro do Foguinho. Cuidado aí, né? Está fazendo propaganda contra o Foguinho aí. Abraço, Werneck. Obrigado aí pela sua companhia, meu irmão. E só em relação ao Parlamento de Rio Bonito, eu quero destacar para você que está aí ligado no nosso papo, que a mesa diretora da Câmara, na última terça-feira, retirou a proposta de aumento das cadeiras da Câmara Municipal de Rio Bonito, né? Tirou de pauta, então não sei se volta depois, mas foi retirado de pauta, segundo o presidente, para uma melhor apreciação, sobretudo em virtude da movimentação que a população fez, no sentido de achar que não deve haver o aumento do número de cadeiras. Eu, particularmente, acho uma bobagem, sobretudo porque eu tenho certeza que 99% das pessoas estão achando que se aumentar o número de cadeiras, aumenta a despesa com a Câmara. Desculpa, pessoal. A gente está precisando aprender muito sobre administração pública. Seja 15 ou seja 9 em Rio Bonito, 7% das receitas
de determinadas receitas do Poder Executivo precisam ser enviados para a Câmara Municipal, seja 7 ou seja 9. Eu, por exemplo, sou um defensor do aumento do número de cadeiras, por entender que o prefeito consegue manipular com muito mais dificuldade quando você tem um colegiado maior. Como é que você consegue manipular? A facilidade para manipular, 9 ou 15? Me diga. Para você conseguir maioria, para fazer uma coisa, uma coisa feia. Pois é. Quanto menos gente, melhor você consegue abraçar a galera toda, atender com benesses e tal. E quando você tem uma maioria, eu acho que o volume de pessoas independentes na maioria, ele é maior. E se você não mexe nesse percentual da Câmara, da questão do duodécimo, né, do repasse mensal, irmão, entre 15 e 9, eles podem botar quantas cadeiras quiserem, que eu não estou muito preocupado. Aliás, e aqueles que estão sugerindo 5, sugerindo 7, eu quero também lembrar aqui que não pode, minha gente. É o mínimo de 9 em todos os municípios do Brasil. O menor número de vereadores é 9. Pode ser uma cidade com 2 mil habitantes, 9 vereadores. Beleza? Só para a gente entender que na reportagem do Fabiano, o meu amigo Carlinhos Patinho deu lá uma entrevista lá dizendo: por que não reduz para 7, para 5? Porque não pode, né? E essa questão dos 7% também, essa é a discussão que eu acho interessante. Se alguém acha que o vereador pode mudar esse percentual, também não muda, minha gente. É uma proposta de emenda constitucional, tal qual está acontecendo aí com a reforma da Previdência. Tem que ser uma proposta vindo da Câmara de Deputados, passando pelo Senado, 2 terços. em 2 terços, com turno e retorno, mais turno, mais não sei quanto e tal. Sobe para o Senado. É complicado isso. Então, não adianta botar essa discussão na conta do vereador, porque quem decide isso são os nossos congressistas lá em Brasília, como já decidiram em 2009 diminuir o duodécimo de 8% para 7%. Você vai lembrar disso, né? Então é preciso haver o mesmo movimento. Por mim pode ser até 0, porque eu sou conselheiro de meio ambiente, eu sou coordenador da Agenda 21 e não recebo nada por isso. Então eu não deixaria de ser vereador porque não tem salário. Sinceramente, não me incomodaria o fato de não ter salário. Mas tem. Então, se tem, está na hora do cara ir lá, quem está lá tem que receber. Deixa eu chamar a atenção para um detalhe aqui, um paradoxo também. Eu chamo a atenção para o presidente da Câmara de Rio Bonito, para o Humberto, pela serenidade que ele tem em conduzir esse tipo de coisa. Aliás, ele foi muito bem aí na retirada da pauta aí para estudos, né? E da mesma forma, o Luiz Carlos Duarte Padilha, que é o playboy de Itanguá, que também é presidente da Câmara também, pela serenidade que ele tem em algumas questões. Pega fogo, ele tem sempre aquela última palavra, que apazigua, ele é parecido com o Humberto, coisa e tal. E diferente dos outros dois, o Flávio, lá de São Gonçalo e de Itaboraí. Sim. O de São Gonçalo, você viu, o cara não tem tutano, né, não teve pulso para segurar uma confusão absurda, né? E da mesma forma, já vi isso acontecer em Itaboraí, também rolou aí uma certa ocasião, uma briga, um cara gritando, inclusive dá para ver o cara armado, e o presidente da Câmara de Itaboraí também, nada. Falou nada, ficou quieto, ficou daquele jeito ali mesmo. Aí você vê a diferença, né, de como é o conduzir dos presidentes. Mas lá em São Gonçalo do Itaboraí é diferente de nada, gente. Os problemas são os mesmos, só tem mais valores e menos valores. A verdade é essa. Beleza, minha gente. Seguindo em frente, então, aqui com a nossa pauta, falamos bastante da questão das cadeiras de vereador, né? O clima eleitoral começa a florar. Né? Faltando aí um ano para as eleições, né, para dizer a verdade, hoje falta um ano, porque se não me engano a eleição ano que vem é dia 4. Acho que é isso. Daqui exato um ano, nessa hora assim, nós vamos saber quem já foi de prefeito. Exatamente. Vereador, nós vamos estar sabendo. E as coisas começam a aquecer aí nos municípios, a gente percebe isso, né? Exatamente. Em Rio Bonito, por exemplo, nós tivemos duas reuniões aí tensas na última terça e ontem, quinta-feira. Nós tivemos 2 reuniões com o presidente da Câmara assumindo a tribuna e na terça-feira 26 minutos e 32 segundos de discurso. Não tem prazo, né? Puxando a orelha do... Não, em Rio Bonito não tem. Né? Puxando a orelha do prefeito. E ontem, quinta-feira, nós tivemos mais... De novo, o presidente assumiu a tribuna, colocou lá o vice-presidente no lugar dele, que geralmente ele faz aquele comunicado ali da presidência mesmo, né? Mas ontem ele
Ontem, terça-feira, assumiu, e ontem foi outros 17 minutos de discurso. E a pauta principal na terça-feira foi a questão do matadouro que estão construindo lá em Lagoa Verde. Aliás, uma história muito parecida com a piscina aqui de Tanguá. Tem suas similaridades. Muito parecida, né? E os dois igualmente não têm esse viés de poluição que falam que tem. O povo quer muito alarde, porque também é um jogo de interesse, até aqueles interesses ali localizados, né, de algumas pessoas. Então não tem esse fator poluidor tão eminente. Acontece o seguinte: a despeito do que aconteceu em Tanguá, em Rio Bonito também tem regras. Existe uma legislação que fala sobre esse assunto. E isso tem que ser seguido. Se é legislação, se é lei, tem que ser cumprida. E acontece que tem esse detalhezinho aí que falta. Na questão ambiental, Flávio, eu não vejo grande problema, nem licenciamento, não é uma coisa assim escabrosa. Não vejo problema nenhum em ter, ainda mais agora tem tecnologia, não tem mais aquele odor que o abatedouro tinha no passado, não tem mais jogar essa água como jogava aquela água ensanguentada no rio, não tem mais isso. Então mudou muito, existe uma tratativa diferente que evoluiu bastante. E acaba, por exemplo, você pode ter um abatedor desse praticamente dentro do centro da cidade, não tem problema nenhum, que tem um controle ali para isso ali, existe uma metodologia de trabalho mais consistente. Mas o problema todo é o que diz a legislação do município. O problema é que o frigorífico está num local inadequado. E nós precisamos de trabalhar com isso. Eu estava exatamente esperando você terminar para dizer isso. Eu penso que, independente de estar tudo certo ou não estar, eles vão conseguir os licenciamentos que precisam para funcionar. A única coisa que não vai conseguir, pelo menos eu não vislumbro hoje, né? Não sei. Hoje eu não vislumbro, que é a questão do código. O código diz que atividade dessa natureza tem que estar dentro da zona industrial, e a zona industrial, de acordo com o código da cidade de Rio Bonito, é 1 quilômetro de distância da BR-101, esse é o parâmetro. E lá não tem 1 quilômetro de distância. Mas eu vou falar para você, Flávio, eu não vou mudar o meu pensamento, não. Aqui em Tanguá eu defendi a seguinte tese: nós, tanguaenses, somos muito carentes de mão de trabalho, nós não temos emprego no município. Então eu vi como oportunidade. Então, na verdade, é o seguinte: como nós temos a dificuldade do emprego, nós temos a carência, eu acho que esse tipo de coisa nós temos que acertar mesmo, nós temos que acertar e deixar a pessoa como está e criar o mínimo de problema possível. Por uma questão de necessidade. Se fosse outra situação, se nós tivéssemos uma população empregada, trabalhando, não tivesse tantos problemas sociais, eu até iria contra também, tem que respeitar a legislação. Mas, na verdade, hoje a gente não está podendo brincar com isso aí. Adequa ali, entendeu? Eu acho que não tem problema nenhum. Quantos empregos o frigorífico vai gerar? 15, 20, não sei. 30? A gente não sabe. Então se adequa ali, deixa o cara criar um emprego. Nós não estamos podendo brigar por muita coisa mesmo porque se a gente for falar de viés ambiental, tanto Rio Bonito como Tanguá deve pra caramba, deixou de desmatar, não tem controle, as secretarias de meio ambiente não tem aquela eficácia, né, que a gente espera, os rios estão aí todos assoreados, sem as matas ciliares. O que você mais vê em sítios aí são lagoinhas, as pessoas fazem aquele desviam. O córrego desvia, faz aquela coisa, bota o patinho lá, entendeu? É o que você mais vê. Então, a gente tem que parar com essa hipocrisia de brigar por migalhas, entendeu? E não olhar para o lado. Eu prefiro gerar emprego para pessoas e trabalhar depois no ambiental do que brigar por uma coisa no meio de um montão de gente errada. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa em Rio Bonito que me reclamava, me confidenciava o problema de Braçanã. Está lá vendo um desmate enorme no Braçanã, gente. E está lá, a dificuldade é muito grande, até para fiscalização. A prefeitura não tem estrutura para isso, que é lá em cima. O cara está desmatando o topo, daqui de Tanguá você vê o desmatamento e não há o que fazer. Então você tem que contar com o apoio do INEA, com o apoio do IBAMA, coisa e tal. Quer dizer, tem uma tratativa muito difícil. Então como é que você vai brigar, cara? Uma coisa, eu acho muito mais importante você gastar energia com o desmatamento em Braçanã do que gastar energia tentando evitar o frigorífico de colocar ali depois como é que é o nome do lugar mesmo? Rio dos Índios, né? Lagoa Verde também. Lagoa Verde também, só do lado de Rio Bonito, né? Então eu fico impressionado com isso. Isso aí é uma besteira muito grande, não tem relevância nenhuma, não leva a gente a lugar nenhum, não vai ajudar em nada, não vai prejudicar em nada. A verdade é essa. Bom, fechando o olho e abrindo o olho, igual você está falando, é possível, mas está fora do código. Não, está fora do código, tem que se adequar. Está certo o código. Está fora do código. Está certo o código. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, tem uma outra coisa que eu acho interessante também, Pedro. Aí eu falo como rio-bonitense, a mania que se tem de fazer as coisas na surdina. Isso é que me preocupa. Entendeu? Esse é que eu Por que aquela porcaria está lá de pé,
já fizeram uma parte grande da obra de alvenaria, né? A obra de arte. Essa é a parte que incomoda. Por que não pensou nisso antes? Por que não chamou as partes interessadas e não avisou? E não conversou, não tratou? Olha só, estou pensando em fazer isso aqui, papapá, parará, um investimento importante, vai gerar emprego, vamos conversar aqui, vamos botar as cartas na mesa, como é que não é, o código, dá para mudar, dá para fazer isso, vai ter, a vantagem é essa, a vantagem é aquela e tal. Mas faz um troço na surdina, aí dá nisso. Entendeu? O próprio cara que às vezes tem um detalhe importante, o próprio cara que às vezes tem um poder de, na assinatura dele, flexibilizar o negócio, quando ele percebe que o troço foi feito no início, nas costas dele, ele começa a sacanear. Agora você precisou da minha assinatura, você me procurou. Por que não conversou antes? Tem um detalhe nisso tudo. Se faz o que você falou ali, eu tenho certeza que não seria naquele local. Teriam achado um local melhor para de forma bacana. Ele não estaria tendo esse bafafá todo. O grande problema é que a política quer resolver como política. A política tem que resolver as coisas do município como profissional. Então, vai fazer uma coisa do meio ambiente, é um profissional do meio ambiente. Quero até aproveitar a oportunidade para dizer para o prefeito, que dizem que é um dos associados lá é um sócio oculto do investimento. Prefeito, perdeu a oportunidade até de fazer esse empreendimento lá no segundo distrito, para gerar emprego lá para a galera. Né? Porque ali, quem mora ali? Muito pouca gente. Tem muito pouca gente que mora ali, mais sitiantes e tal. Se você constrói esse empreendimento mais lá para o segundo distrito, certamente os empregos cairiam como uma luva. Como uma luva para a moçada lá de Parque Andréia, de Boa Esperança e tal. Até nisso. Sabe o que é isso? Como dizia o saudoso Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que se não me engano fez aniversário no dia 1º ou dia 2 de outubro agora. Chacrinha completaria 115 anos, ela nasceu em 17, nós estamos em 19, nasceu em 1917, nós estamos em 2019, 102 anos, né? 102 anos. O Chacrinha estaria completando 102 anos. Chacrinha dizia o seguinte: quem não se comunica se trumbica. Né? Então está pensando em fazer um empreendimento, o que tem que fazer na surdina? Então o pessoal de Rio Bonito tem que aprender a parar com esse negócio, entendeu? O cara que é casado, que arruma namoradinha na rua, tem que fazer na surdina. Agora, o empreendimento, negócio, brother, não tem que fazer na surdina. Chama as partes interessadas. Vamos aprender isso, minha gente. Faz parte da mudança também, da transformação que nós precisamos, né? E mesmo que tenha ali alguma coisa que precisa adequar, precisa dar uma assinadinha para cá, rever alguma coisa na legislação, quando você faz isso de maneira clara, aberta, conversando com as pessoas, olho no olho, de boa, você consegue um resultado muito maior. Aprende isso, prefeito. Está no quarto mandato, já está na hora de aprender. O comportamento dos representantes, seja prefeito, vereador, deputado, o comportamento deles está na gente, no nosso comportamento. Verdade é essa. Interessante de fazer essa colocação aqui. E a segunda polêmica em Rio Bonito vem a reboque da escola cívico-militar. O que você acha, Pedro, da história da escola? Rapaz, eu vou sincero a você. Não, você, sua opinião sobre essa metodologia. Se você for usar a metodologia militar, é óbvio, por exemplo, vou fazer uma comparação prática. Se eu tenho um filho no colégio público e tem uma escola militar e eu tenho a oportunidade de colocar em uma escola pública militar, eu prefiro colocar na pública militar. Isso é óbvio, eu não vou discutir por questão de qualidade. Disciplina, qualidade, etc, etc, etc. Eu acho que você, a torcida do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do Corinthians, acho que todo mundo tem esse pensamento. A maior parte das pessoas tem esse desejo. Se você puder escolher, seja você do partido que for, do viés ideológico que for, você vai querer para o seu filho aquele ensino de qualidade. Isso é um fato. Pois é. Aí eu pergunto para você, parece que Rio Bonito tem uma clientela de 10 mil estudantes aproximadamente na escola pública. Eita, e aí? Desse número, não. Vai botar todo mundo na escola cívico-militar? Vai caber 10 mil lá. Mas aí é que tá. Qual é o preceito? Lá no espaço municipal de Mas aí é que tá. O conceito básico como é que vai ser essa seleção de alunos para entrar nessa escola? Isso não precisa ser entendido nem ser expert no assunto, não. Isso até é óbvio. Sim. O próprio colégio militar, ele prega meritocracia. Então, para você entrar lá, se as vagas são limitadas, tem processo de seleção. Quem passar na prova entrou, velho. Como acontece no Pedro II. Exatamente. Que entre, que seja dessa forma. Se não for assim, não tem como. Não pode ser por indicação política. Né? Não pode ser por um amiguinho do amiguinho. Aí não, aí é esquisito. Então assim, minha gente, só para a gente colocar mais um pingo nos is aqui. A Câmara Municipal de Rio Bonito recebeu lá toque de caixa. Tem que aprovar, tem que aprovar, tem que aprovar. A história da escola cívico-militar. Mas recebeu apenas um papel de pão.
A mensagem que chega na Câmara é um papel de pão. É claro que não é um papel de pão, estou aqui exagerando para o amigo entender que não tinha nada escrito. Não tem um projeto, a única coisa é que vai ser no EMES. Vai ser no EMES. Tá, mas aí, como é que é esse processo de ingresso? Porque você fala no EMES ali no caminho, depois... Indo para Rio Ita, aquela escola... ali vai ser... A escola que é o ensino supletivo. Não, você, ali vai ser colégio militar, ali? Aquele ovinho de passarinho ali. Continuo sem compreender. Mas aí que está o detalhe, entendeu? Entendo, mas não compreendo. Pois é, então assim, esse documento, que eu estou chamando de papel de pão, que veio do Poder Executivo para o Legislativo, para que os vereadores apreciassem isso a toque de caixa, não trouxe informações, Pedro. Né? Não trouxe informações. Então, como é que é o processo de seleção? Porque Rio Bonito está todo em polvorosa, todo mundo quer botar o filho lá. A questão é o seguinte, por uma questão de decência também, vamos botar nesses termos assim, para enviar alguma coisa para a Câmara, né, tem que ser um projeto, né? O início, meio e fim, né? Tem que ser um projeto, o projeto tem que ser completo ali, dizendo. É isso que eu tô, é para isso que eu tô. Porque na verdade é aí que vem a parte que a gente vem falando. Aí o representante do povo vai analisar e falar assim, desse modo aqui serve. Porque o cara está representando o povo, de uma forma geral. Aí o que a maioria dos vereadores decidirem ali, é a maioria que decide. Mas acontece o contrário. Eles mandam um papel de pão para a Câmara, botam os puxa-saco na rua, tudo dizendo que olha, a Câmara tem que aprovar, porque senão a gente vai perder a verba, vai perder não sei o quê, vai devolver para Brasília e tal, né? Quando não se tinha mídia social, isso colava, prefeito, mas hoje não cola mais, né? Até porque eu estou lá assistindo a sessão também, direto lá e tal, os vereadores estão com a maior vontade de aprovar isso, porque quem é maluco e não querer você sabe melhor do que eu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho, que você sabe bem melhor do que eu desse aspecto de Rio Bonito lá. Cara, qual é a dificuldade que a prefeitura está tendo de tanto de comunicação com a Câmara assim? O que está acontecendo? O prefeito que é ruim. Você queria escutar, né? O prefeito é ruim, né? Ele tem dificuldade de comunicar, acho que em casa com a mulher dele. Né? Ele é ruim, ele é fraco. Né? Ele comunica aquilo que ele quer. Né? A ideia dele é essa, é arrumar um tumulto. O prefeito ele trabalha numa lógica de Romário no campo de futebol. Como é que o Romário se tornou o grande artilheiro que ele era? Oportunismo, né? E na falha do zagueiro. Na hora que o back central dava um mole, ele ia lá e estopa. Assim é ele. Ele a vida toda trabalhou nessa lógica de botando a culpa dos equívocos e responsabilidades dele na Câmara, na imprensa, na população. Teve uma vez, eu começando no jornalismo, essa aconteceu comigo. Eu começando no jornalismo, 2007, prefeito Mandiocão. Eu fui chamado lá numa reunião de cúpula, cheio de nego importante, sentado, todo mundo de gravata. Que beleza, entrei lá, né? Um pato novo, começando. Não, porque você está fazendo umas reportagens policiais aí que está alarmando a população e dando a impressão de que o crime está. Que o crime está descontrolado na cidade. Cara, se o crime está descontrolado na cidade, eu não sei, eu estou escrevendo mesmo. Vocês chegaram nessa leitura? Nós chegamos, então. E o que vocês vão fazer diante disso? Aí a solução que os caras arrumaram é me pedir para parar de escrever notícia de crime. Resolveu o problema, pô, resolveu o problema, não resolveu? Não é legal isso? O caminho que eles arrumaram... É a teoria do que os olhos não vê o coração não sente? Meu irmão, tá de sacanagem, né? É a história de matar o mensageiro, né? Mata o mensageiro. Você lembra disso? É. Na antiguidade que tinha isso, né? O cara vinha correndo igual um louco lá de maratona, né? Aquela história toda o mensageiro. Dizia pro rei, teu exército caiu na mão do inimigo lá, não sobrou ninguém. O rei ficava indignado, enfiava a espada no mensageiro. Foi assim com os gregos, foi assim com os sarracenos em Israel, foi assim com os mongóis na Pérsia. Matava o mensageiro e mandava as cabeças de volta. Só que comigo o Mandiocão se lasca, né? Porque ele não consegue matar o mensageiro, que eu venho já com a espada na mão. É isso que acontece. Então, lá em 2007, o prefeito era Mandiocão. O modus operandi é esse. Então, na verdade, aquela cúpula que estava sentada lá, Pedro, era para pedir para eu parar de fazer a minha coluna, que era a época que se chamava Ronda Policial. É igual o filme Top de Elite, o primeiro que pega o corpo no lugar, Maré zero. Exatamente, entendeu? Não, a gente vai pedir para você fazer um outro tipo de coisa, porque isso está dando uma sensação na população que a cidade está largada.
complicado. Pois é, então minha gente, para você que está me acompanhando aí, que acompanha o Flávio Azevedo, de vez em quando chamando o prefeito de Rio Bonito de Pangaré, essa luta é antiga. Eu estou falando de 2007, nós estamos em 2019, são 12 anos. Então esse título ele não nasce à toa. E para você que me perguntou dificuldade de comunicação, a dificuldade de comunicação é essa. Entendo o problema, é A complicado. dificuldade é essa, entendeu? O prefeito ele acha que ele é o imperador, né? Hoje até fiz um texto chamado Cortamos a nova onda do imperador, um negócio desse, e lembrei de um desenho muito engraçado que eu via com a minha filha quando ela tinha 1 ano, 2, né? A nova onda do imperador. Vale a pena você assistir. Aquele imperador lá mimado parece muito com o Mandiocão. Tudo tem que ser da vontade dele, né? Tomara que apareça uma bruxa que transforme ele em lhama, igual no filme do desenho, do longa lá animado, né? Para ele poder acordar para a vida, porque não é possível, né? Então essa é a dificuldade. Eu acho que não custa nada, senta com a Câmara. Por exemplo, mais uma. Essa semana o prefeito esteve, ontem, né? Ontem ou anteontem, esteve no Rio, assinando mais um convênio. Eu já vi assinar os 6, eu já fiz matéria nos 10. Convênio com a SEDAI, para levar água para o 2º distrito. Mais um. Na época de Cabral, assinou os 5. Um Pezão assinou mais os 2. E a água nunca chega na desgraça do Parque Andréia. Aí agora assinaram o outro lá. Cara, falta um ano para as eleições. Liga para os vereadores. Pessoal, vamos lá. Sai na foto, sai todo mundo na foto. Pá. Dá até para a gente que está na comunicação fazer um trabalho melhor. Pô, políticos de Rio Bonito pensando no bem-estar da cidade, unidos em prol da coletividade. O babaca vai sozinho, entendeu? O pessoal fica chateado, sobretudo os moradores do 2º distrito. Tem 2 vereadores lá do 2º distrito, tem o Neném e o Dilon, que são do 2º distrito. Apanham pra caramba lá por conta dessa questão da falta de água, de não sei o que e tal. Complicado. E o cara vai, em vez de levar o pessoal, cara, não custa nada ter essa política. Não precisa dormir de conchinha com o vereador, eu sempre falo isso. Prefeito, não precisa dormir de conchinha, ir sábado de tarde no Maracanã para assistir o jogo do Flamengo. Não precisa passar o final de semana junto, na cachoeira ou na praia, fazendo churrasco e tomando cervejinha. Não precisa nada disso. Isso a gente faz com um cara que é amigo. Agora, institucionalmente, Pedro, tem que haver uma boa relação em nome da coletividade. Tem que haver uma boa relação entre os poderes em nome do bem-estar da coletividade. Aí gera a situação que nós estávamos discutindo aqui sobre a história do frigorífico. Aí como faz o troço na surdina, na hora que precisa da assinatura de alguém, o cara vai e fala, pô, só de sacanagem também. Não, e detalhe, aí eu vou fazer uma piada final aqui, que você tem que fazer o jabá, que você não fez ainda. É verdade. É que o Juan tá virando de cara feia ali. É o seguinte, olha só. Senão ele não vai pagar aquele hambúrguer. Falta um pouquinho do Pangaré se transformar em alazão. É só uma questão de comunicação, até rimou. Pois é. Faz o jabá do hambúrguer também, que o brother é o brother do João Rafael, lá do Pinhão. O brother do Pinhão. Pinhão. Galera, é o seguinte, Connect Internet, parceiro nosso aqui do Coleste Notícias. A melhor internet da região. A gente está tão empolgado hoje, a gente até esqueceu do jabá. Connect Internet, a melhor internet da região. Estúdio Imagem e Ação. Do amigo Rogério Teles. As melhores fotos dos melhores momentos, diz aqui o nosso ponto eletrônico. Chapela Modas, a moda que combina com você. Peraí, eu quero elogiar a Chapela Modas. Eu estive lá essa semana, fui muito bem atendido, viu? Não consegui comprar lá, que a roupa que eu queria não serviu lá, mas fui muito bem atendido. Muito obrigado lá pelo atendimento. Foi muito bacana, viu? Um abraço aí para Juliana. Pestana Info, né? O ponto certo da informática. Mais uma paradinha, meu amigo Estélio, precisei dele essa semana, precisei fazer um backup e tive que formatar a minha máquina e ele foi sensacional. Obrigado, Estélio, nota 10 lá para você, viu? E por último, CDL de Tanguá, o apoio certo para o empresário desenvolver melhor o seu negócio. Não está aqui não, mas tem um novato aqui que é o Bar do Playboy, parceiro nosso aqui também do canal Com Leste Notícias. E deixa do nosso... falar da CDL, estive hoje com o pessoal da CDL de Niterói, elogio para o Felipe Flores, né, pela habilidade dele de lidar com os negócios aqui da CDL em Tanguá. Parabéns aí, Felipe, parabéns à CDL. E parabéns para o amigo Playboy, eu estou aguardando aquela reforma que o Playboy prometeu, acho que o bar vai ficar top.
Eu fiquei sabendo, até porque é Playboy. Parece que o pessoal do Japão vem ali para perto de você. Não faz propaganda, a concorrência está aí. O Playboy está acordando, não está dormindo não. Não, eu vou falar aqui do meu amigo Luiz lá do Japão, que ele é de Rio Bonito, e eu certamente vou lá dar uma faturada nele, né? Eu já estou antecipando aqui. Parece que o pessoal do Japão vem para cá, meu irmão, e vai vir todo mundo de kimono. Então, Playboy, arruma as coelhinhas da Playboy aí, porque senão o Japão vai deitar e rolar ali. E aí, seguindo aqui o nosso papo, acho que a gente já deu mais ou menos para entender a questão da escola cívico-militar, o que está pegando. Falta de projeto, falta de comunicação. Pedro matou a charada, falta de comunicação, né? É isso que está precisando acontecer. E o prefeito precisa entender que ele não é uma ilha. Ele tem que ter contato com o Poder Legislativo, com a sociedade rio-bonitense, com as lideranças, com o padre, com os pastores, com o presidente da Associação de Moradores, com os conselhos municipais. Uma coisa, eu vou fazer uma leitura aqui, olha. Itaboraí, dificuldade danada, Câmara e Prefeitura. Muita dificuldade. Então, Rio Bonito, muita dificuldade, Câmara e Prefeitura, essa comunicação está difícil. E Silvio Jardim não vou nem falar nada, porque Silvio Jardim já é um cara de polícia. E você pega Tanguá, que é pequenininha ali, você vê a interação do prefeito Tanguá com a Câmara, né? Completamente harmonioso, dificilmente tem alguma coisa, e quando tem envolve, chama, conversa, bate papo, resolve, enfim, né? Como tem que ser. Não é dizer que vai viver o tempo todo as mil maravilhas, minha gente, porque tem uma hora que discorda, né? Aí tem muita política. Tem um cara que torce pro Vasco, tem outro que torce pro Flamengo, né? Tem uma hora que vai pensar diferente. Isso é natural. O pensamento diferente, ninguém precisa ser vaca de presépio também não, gente, pelo amor de Deus, né? Agora, tem que haver harmonia, tem que haver um bom entendimento em prol dos interesses da coletividade, né? Isso é óbvio, né? E assim, caminhando já para o final do nosso papo aqui, são agora 18 horas e 28 minutinhos, 19 horas e 28 minutinhos, eu quero destacar para você que hoje em Rio Bonito se celebra o Dia Municipal da Cultura. Sabia disso, Pedro? Sabia, eu tive com a secretária hoje, ela me falou. Dia Municipal abraço, Carmen. Dia Municipal da Cultura. Carmen é nossa parceira de Agenda 21. Aliás, uma das fundadoras da Agenda 21, Carmen, e é uma das boas secretárias que tem o prefeito Mandiocão, né? Nesse time que ele escalou aí para 2017, 2020, uma das poucas peças de qualidade é a Carmen. Tarefeira, boa de cumprir tarefa, pega na alça do caixão, não tem mimimi, entende, conhece, sabe lidar com o prefeito, e o prefeito, por outro lado, também sabe lidar com ela. Porque ela é experimentada. Esse é o grande detalhe. Experiente, a pessoa séria. Então eu acho que é uma das boas secretárias de Rio Bonito. Eu acho pena que ela está lá, escondidinha no turismo, lá e na cultura, né? Mas faz um bom trabalho, né, cara? Não, sim, não estou dizendo que... Mas eu lembro de Carmen, secretária de obras. Posso te contar uma aqui, de Carmen, secretária de obras? 93, 95, sei lá quanto era aquilo. Carmen ainda muito nova, né? E estavam fazendo o asfalto da rua, daquela que liga Rio Vermelho até Nova Cidade, lá, aquela Rio do Ouro para Rio Vermelho, e ia vir, daí 5 dias ia vir governador, presidente da ONU, Neymar, Anitta, não sei, ia vir um diabo a quatro, uma festança danada para inaugurar a estrada de Rio Vermelho que estava sendo asfaltada. Carmen chegou lá, deu uma olhada assim no saneamento que estava sendo feito, no manilhamento da via. Está errado. Tira tudo. Meu irmão, tirou quase 1 quilômetro de manilha. Mas não dá para tirar não, porque vai inaugurar depois da manhã. Não quero saber. Tira tudo. É o tipo de secretária. E por incrível que pareça, mais de 20 anos depois, o asfalto está lá. É claro que com algum desgaste e tal, mas a drenagem, a estrutura está lá. Carmen era secretária de obras. E assim, quando o Félix foi candidato a prefeito de Rio Bonito e com Carmen de vice, uma das razões de Mandiocão ter perdido a eleição foi Carmen ser escolhida como vice do Mandiocão.
Sabe por quê? Porque nós, bonitenses, somos tremendamente vagabundos. A gente não gosta de gente séria, correta, firme nas decisões, e preferiu-se a vaselina da Solange, que foi quem ganhou a eleição. E eu não preciso continuar contando a história, porque a gente sabe o que aconteceu. O né? fim é triste. Pois é isso aí. Vocês que não votaram no excelente Félix por conta da vice Carmen Mota, a merda que vocês fizeram, os 8 anos que se seguiram, dá uma olhada, assiste, senta na cadeirinha, fecha os olhinhos e lembra dos 8 anos que foram por conta dessa pinima babaca com a nossa amiga Carmen Mota. E voltando então ao dia da cultura, né? Eu tenho sempre muito prazer em falar do Dia Municipal da Cultura, porque é uma homenagem ao glorioso Leir Moraes, grande figura, grande ícone da cultura, do jornalismo, poeta, da poesia, né? Escritor de livros, advogado importante. Os grandes ícones de Rio Bonito. Leir Moraes, com passagens pela Prefeitura de Niterói, como secretário de administração, como chefe de gabinete lá do Valdemir Bragança, uma participação muito importante de Leir Moraes também na vida pública de Niterói, e o bonito nem se fala, né? E um grande incentivador para que eu virasse jornalista. Então o Fernando Soares, ex-vereador Fernando Soares, em 2009, teve uma iniciativa que eu achei assim excelente, a ideia de criar o Dia Municipal da Cultura e colocar 4 de outubro como Dia da Cultura, por conta de ser o aniversário de Leir Moraes, que nasceu na Prainha, lá em Boa Esperança, em 1935, num dia 4 de outubro, né? E nos deixou em 2015, Leir Moraes, no dia 13 de junho, numa noite de sábado, muito triste para todos nós, quando perdemos o nosso amigo Leir Moraes. Era um dos meus passatempos preferidos, era ir à casa de Leir Moraes para ouvir as histórias de antigamente, para ouvir ele contando aquilo tudo do lacerdista, né? Muito lacerdista, fã do Carlos Lacerda, o Leir Moraes. Eu não sou muito simpático à história do Carlos Lacerda, mas eu gostava de escutar o Leir contando as histórias de Lacerda, né? E tem uma participação importante na minha vida de jornalista, porque eu tinha escrito um artigo para ser publicado no jornal Folha da Terra, e Alfonso é o meu amigo Alfonso, proprietário do jornal Folha da Terra, estava de rame-rame para botar o meu artigo E aí acontece que, eu não sei o que aconteceu lá, um acidente, que ficou um buraco na página 2, e aí no finalzinho precisava mandar o jornal para a gráfica, não, bota o texto de Flávio aí. Meu primeiro artigo publicado, 2006, 2007, alguma coisa assim, e segunda-feira liga para o jornal. Eu estou vendo aqui o texto de um rapaz aqui chamado Flávio Azevedo. De que família, aquela coisa que eu sou antigo, né? De que família que ele é, quem é, como é que não é e tal. Bom, não interessa quem é, Alfonso. Mantém ele escrevendo, que o cara é bom. Então, abriu as portas, né? A amizade é isso. Agora que eu lembrei, foi 2006. Foi 2006 porque eu comecei no jornal antes de ir para a faculdade. Eu fui para a faculdade em 2007. A minha filha já tinha nascido quando eu fui para a faculdade. E aí acabei indo para a faculdade por conta disso, por causa da oportunidade que apareceu. E lá fui eu para a faculdade de jornalismo, né? E cursei até o 7º período, minha gente. No 7º período eu parei e não volto. Tem muita gente que reclama, minha mulher, todo mundo, né? Só falta 4 matérias, Flávio. Não vou terminar não. O STF diz que eu não preciso de diploma e eu sou assim, né? Assim como se eu fosse advogado, eu também não faria OAB. Eu discordo. É verdade. Coisas minhas, né? Então, minha gente, eu gosto muito de contar as histórias do Leir. O Leir foi determinante, né? E depois esse foi o padrinho, Leir. E a madrinha foi a própria mulher do Alfonso, que também passou em casa uma reprimenda dele, dizendo que, olha, a partir de hoje, Flávio é o titular da página 2. Nada como uma boa patroa, né? E aí, minha gente, de lá para cá, eu acabei me tornando Flávio. Aí você fica aí agora zoando o pessoal, né? Nem os pangarés da vida aí, né? Vai vendo. É isso, então, Dia Municipal da Cultura, né? Olha que quanta história que a gente contou aqui rapidamente nesse tempo, né? Isso é cultura.
E eu lembro que Leir falava, Pedro, o seguinte para mim: rapaz, esquece esse negócio de faculdade, por causa de que, Leir? Você já está pronto, meu irmão. A faculdade é só te dar o canudo, você já está pronto. Eu ria muito com Leir, você não é jornalista de formação, mas até formado em direito, Leir. Eu sacaneava ele. Se eu for preso, eu preciso ter o diploma para ficar num local mais confortável. Cuidado, você vai parar em Bangu. Eu vou ficar num local mais confortável, Leir. Mas é isso, gente. Pedro, foi um prazer. Realmente, mais uma vez aqui o Balanço da Semana. Muito obrigado, Flávio, pela oportunidade mais uma vez. Eu quero agradecer os amigos que estão nos acompanhando aí, sempre nesse nosso papo aqui no Balanço da Semana. Lembrar dos nossos parceiros, Conect Internet, Estúdio Imagem e Ação, Chapela Modas, Pestana Info, CDL de Itanguá e o Bar do Playboy, são os nossos parceiros aqui do Com Leste Notícias, você ligado no Balanço da Semana. A programação vai ficar disponível aí para você na nossa fanpage do Com Leste Notícias. Faça contato, faça perguntas, né? Pode sugerir pauta aí pelos nossos canais de comunicação aí do inbox, né? Pelo Messenger. E daqui a pouco mais também vai estar disponível o nosso canal no YouTube, né? Então deixa like, deixa curtida. No YouTube, o Tempo Jornal Rio Bonito. Nesse canal você encontra as nossas reportagens. E um beijo no coração de todos, um bom fim de semana para você. Muito obrigado pelo carinho dos amigos sempre. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, Pedro? Valeu, um abraço, gente. Muito obrigado. Valeu, minha gente. Abraço grande.